turma, tudo bem? Nessa aula a gente começa a estudar o capítulo 2 e vamos fazer o estudo da reta. É um conteúdo bem interessante e nesse conteúdo a gente vai ver muitas aplicações. Aplicações, por exemplo, dentro da própria matemática e de outros conteúdos também, como física, química, isso pode cair em biologia, pode cair em alguma área técnica aí de vocês, tá? Então vamos lá, vamos começar. Imagine que eu tenha pontos aqui, olha, sobre o plano cartesiano, né? Que eu chamei de ponto A, B, C, D, E, F, G. Eu já coloquei as coordenadas aqui para poder facilitar a nossa interpretação. Todos esses pontos pertencem à reta R. Toda vez que você vai denominar uma reta, você usa a letra minúscula. E quando você vai denominar um ponto, você usa a letra maiúscula, tá? É uma forma da gente diferenciar essas duas coisas aí. E nós vimos na última aula que quando eu tenho pontos sobre a mesma reta, quer dizer que esses pontos eles estão alinhados. Quando eu tenho pontos alinhados, o determinante deles é sempre igual a zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher 3 pontos aqui quaisquer e vou calcular o determinante, tá? Por exemplo, vou pegar o ponto E, que tem coordenadas 0, menos 1. Vou pegar o ponto D, que tem coordenadas 1 e 1. E vou pegar também o ponto A, que tem coordenadas 4 e 7. A última coluna é sempre igual a 1. Vou fechar e vou usar o método de Sarri. Então, para isso, a gente tem que repetir as duas primeiras colunas, né? 0, 1, 4, menos 1, 1, 7. Fechou aqui de novo. Vamos calcular esse determinante para ver quanto que vai dar. Vou mudar a cor da caneta aqui para facilitar a visualização, tá? Então, fazendo o produto na direção da diagonal principal, esse primeiro produto vai dar 0. O segundo produto vai dar menos 4, terceiro produto vai dar 7. Então, aqui, nessa ida, a gente mantém os sinais, né? Na hora de fazer o cálculo do determinante. 0, menos 4, mais 7. Eu não coloquei o zero, porque não tem necessidade. Na volta, a gente vai ter aqui nesse primeiro produto 4, 0, e no terceiro produto, menos 1. Então, quando a gente faz essa volta, nós temos que lembrar de inverter o sinal. Então, esse primeiro número vai ser menos 4 e o outro vai ser mais 1. Bom, se eu juntar os números negativos, ó, menos 4 com menos 4 dá menos 8. Juntando os positivos, eu tenho mais 8 e esse resultado é igual a zero. Vamos supor que eu não tivesse o gráfico disso, tá? Por esse resultado, eu já poderia afirmar com certeza que são pontos que pertencem à mesma reta, são pontos que estão alinhados. Eu vou escolher outros pontos aqui para vocês acreditarem que de fato esse determinante dá zero, quando a gente pega pontos alinhados. Bom, então agora eu vou escolher os pontos B, com coordenadas 3 e 5, ponto G com coordenada menos 2, menos 5, e vou pegar o ponto E de novo, que é 0 e menos 1. A última coluna igual a 1. Vou repetir as duas primeiras colunas, então 3 menos 2 e 0, 5 menos 5, menos 1. Fecha aqui o determinante. Vamos calcular primeiro na direção da diagonal principal, né? Então, esse primeiro produto aqui, ó, vai dar menos 15. Segundo produto vai dar 0. E o terceiro produto vai dar 2 positivo. Então, lembrando, gente, que nessa ida a gente sempre mantém o sinal. Então, aqui vai ser menos 15 mais 2. Na volta, esse primeiro produto dá 0, esse segundo produto dá menos 3 e esse terceiro produto aqui dá menos 10. Então, lembrando que desses elementos que apareceram aqui, a gente tem que inverter o sinal. O 0 não faz diferença, esse 3 vai ficar positivo e o 10 vai ficar positivo também. Então, se vocês observarem, aqui tem o 15 negativo, né? E se eu juntar esses 3 positivos aqui, dá mais 15. Então, o resultado disso é 0. Então, olha só que legal, gente. Independentemente dos pontos que eu escolher aqui no gráfico, sempre esse determinante vai dar 0, uma vez que os pontos estão alinhados, beleza? Agora, a estratégia que a gente usa para escrever a equação da reta é a seguinte. Eu vou fazer o cálculo do determinante pegando 2 pontos quaisquer. Por quê? Para traçar uma reta, a gente precisa de, no mínimo, 2 pontos conhecidos. Com um ponto apenas eu não consigo traçar a reta, né? Mas com 2 eu consigo. E aí, esses pontos, a gente pode escolher qualquer um, tá? Eu vou pegar o ponto A, 4, 7. E vou pegar também, por exemplo, o ponto B, 3 e 5. Aí, pessoal, para poder escrever, então, a equação da reta, eu pego um ponto genérico qualquer.
Eu vou marcar aqui no gráfico um ponto, cujo valor aqui da abscissa é x e da ordenada é y. Como eu não tô determinando valores para x e para y, esse ponto ele pode estar em qualquer lugar da reta, tá? Só que eu tô garantindo que se é um ponto pertencente à reta, o determinante vai continuar dando zero. Então, lembrando que eu peguei dois pontos conhecidos, um ponto genérico, a última coluna igual a 1. Vou fechar aqui. Para usar o método de Sarri, eu repito as duas primeiras colunas. Então, aqui 7, 5y, fecho. E agora a diferença que eu vou colocar isso aqui igual a zero, tudo bem? Bom, então fazendo aqui o cálculo desse determinante, ó. Primeiro aqui, produto vai ser 20. O segundo produto vai ser 7x e o terceiro vai ser 3y. Muita calma na hora de fazer esses cálculos, tá, gente? Então, aqui a gente tem a ida, né? Na volta, esse primeiro produto dá 5x, esse segundo produto dá 4y e o terceiro produto dá 21. Então, agora... O que eu vou fazer? Eu mantenho o sinal dos três primeiros produtos, né? Então, vai ficar 20 mais 7x mais 3y e faço a inversão dos demais. Então, menos 5x, menos 4y, menos 21, tudo isso igual a zero. Se a gente não coloca igual a zero, o que acontece? Você está resolvendo uma expressão e não uma equação. A equação, ela tem que ter igualdade, né? Beleza, agora a gente vai juntar os termos semelhantes, então vamos ver. O que tem x, ó, 7x com menos 5x, dá 2x. Y, 3y menos 4y, menos y. E aqui de termo independente eu vou ter 20 com menos 21, menos 1, igual a zero. Quando a gente chega nessa linha, olha a cara dela. AX mais BY mais C igual a zero. A gente escreveu a equação da reta. A gente vai sempre começar essa equação com um número positivo, tá? Então, como 2 é positivo, então nesse caso, o A vale 2, o B vale menos 1, que é o coeficiente que multiplica o Y, e o C, o termo independente, que é menos 1 também. Observem sempre se a equação pode ser simplificada. Nesse caso aqui, não tem como a gente simplificar. Então, a equação vai ser dessa maneira mesmo. Logo, eu tenho a equação para essa reta 2x menos 1 menos y igual a zero. Essa equação é chamada de equação geral da reta. Depois eu faço um resumo com as definições de equação geral e a outra equação que é a reduzida, tá? Pessoal, uma coisa muito legal que dá pra gente fazer é a prova real. Eu quero saber se essa equação está correta. Então, a partir do momento que você tem uma equação, você pega quaisquer pontos conhecidos e substitui nela. Por exemplo, se eu quiser pegar até o próprio A ou o próprio ponto B que eu havia escolhido para colocar lá na equação, eu posso. Mas eu posso fazer com outro qualquer. Vamos fazer com o ponto E, que ele tem coordenadas 0 e menos 1? Olha só, ponto E é 0 e menos 1, né? Olha a equação, 2x menos y menos 1 igual a zero. Então, eu vou fazer 2 que multiplica o x é 0, menos o y, que é menos 1. Tem que colocar parênteses para não ficar dois sinais juntos. Menos 1 igual a zero. Faz passo a passo. Fazendo esse produto, 0, fazendo a combinação de sinal, mais 1, menos 1. É verdade que mais 1 menos 1 é igual a zero? Sim. Se é verdade, quer dizer que a nossa equação está correta. Aí vocês podem fazer isso com qualquer ponto, pessoal. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, escolhido o F, menos meio e menos 2. Ponto F, menos meio, menos 2. Aí substitui novamente na equação da reta. 2 vezes x, só que o x é menos meio. Tem que colocar parênteses para não ficar dois sinais juntos. Menos o y é menos 2, então menos menos 2. Menos 1 tem que ser igual a zero. Aqui eu posso simplificar, então o resultado aqui dessa primeira continha é menos 1. Faço aqui o jogo de sinal, menos 1 igual a zero. Olha só, gente, menos 1 mais 2, 1. 1 menos 1 é igual a zero? Sim.
Então, a partir do momento que você faz a prova real, qual que é a vantagem? Vantagem que você tira um peso das suas costas, porque quais são os erros mais comuns? O pessoal normalmente erra sinal. Se eu tivesse errado qualquer sinal aqui nessa equação, essa igualdade aqui não seria válida. No final das contas, a gente ia achar assim, 1 igual a 0, alguma coisa que já me desse um indício de que há um erro no meu cálculo, ok? Aí, pessoal, é comum também a gente escrever assim, ó. Já que essa reta ela tem o nome de R, é comum a gente escrever assim, ó. R, 2 pontos, 2x menos y menos 1 igual a 0. Vocês vão ver um pouquinho mais à frente que a gente vai trabalhar com várias retas. Então, eu brinco assim, que colocou um filho no mundo, tem que dar um nome para ele, né? Então, a gente tá dando nome para a reta, igual a gente dá nome para os pontos também, beleza? Agora, olha só que barato. Esse tipo de equação não é muito comum, né, da gente usar. Vocês aprenderam aí função de primeiro grau? Só que a função de primeiro grau, ela não vinha escrita dessa maneira, né? Como que a gente representa aí? Se eu tenho a equação 2x menos y menos 1 igual a 0, eu vou agora simplesmente isolar y. Aí, meninos, quando eu isolo y, vocês podem deixar esse y negativo aqui ou passar ele para o segundo membro positivo, tanto faz. Eu vou deixar ele no primeiro membro. Então, esse 2x vai para o segundo membro, negativo. Esse menos 1 vai para o segundo membro, positivo. E no final, eu multiplico aqui por menos 1, porque eu nunca vou começar uma equação com sinal negativo, tá? Então, multiplicando menos y por menos 1, ele fica positivo, que é igual. Multiplicando menos 2x por menos 1, vai ficar positivo. E multiplicando 1 por menos 1, vai ficar negativo. Então, essa equação que a gente está achando aqui é uma equação muito mais comum de vocês observarem no dia a dia, né? Que é, vou chamar aqui de R, porque a gente deu um nomezinho para ela. Essa equação é chamada de equação reduzida da reta. Por que ela é chamada de equação reduzida? Porque ela é y igual a alguma coisa, é o y isolado. Então, gente, recapitulando, quando você joga no determinante, você chega na equação geral. Às vezes tem que simplificar, às vezes não, a gente tem sempre que analisar no final. Quando você isola o y, você chega na equação reduzida, mas ambas representam a mesma reta. Vamos fazer a prova real aqui para vocês acreditarem que essa equação também representa essa reta. Aí eu vou pegar os mesmos pontos que eu testei agora há pouco, tá? Para a gente poder conferir. Olha só que legal. O ponto E, ele tem coordenadas 0, menos 1, né? Olha a cara dessa equação. Y igual a 2x menos 1. Então, vamos substituir y menos 1 igual 2 vezes x, 2 vezes 0, menos 1. No primeiro membro, então, eu tenho menos 1. Agora, e no segundo membro? Eu vou ter 0 menos 1, menos 1. É verdade que menos 1 é igual a menos 1? Sim. Então, essa conferência aqui me mostra que esse pontinho 0 menos 1 pertence à reta dessa equação que a gente escreveu, beleza? Vou fazer a mesma coisa para o ponto F, que tem coordenadas menos meio e menos 2. Então, vamos lá. O y dele é menos 2, igual 2 que multiplica x. O x dele é menos meio, menos 1. No primeiro membro, então, ficou simplesmente menos 2. No segundo membro, eu posso simplificar esse 2 com 2. Esse resultado vai ficar menos 1. Menos 1 com menos 1, menos 2. Se essa igualdade é verdadeira, isso quer dizer que está tudo correto. Volto a dizer que se vocês errarem um sinal qualquer, aí você vai chegar assim, menos 2 é igual a 3. Aí a matemática está gritando para você que tem alguma coisa errada. Pessoal, então assim, fechando e conceituando o que seria a equação de uma reta, a equação geral da reta. A equação geral da reta, ela vai ter essa cara, ax mais by mais c igual a 0. Observem, gente, sempre o x na frente, depois o y e depois o termo independente, se ele existir, tá? O a, o b e o c pertencem ao conjunto dos números reais, são todos números reais. Então, anotem isso daí, porque nós vamos precisar muito. E aí, meninos, a equação reduzida da reta, qual é a diferença? Na equação reduzida, nós vamos ter sempre o y isolado. Então, y igual a mx mais n. Eu estou chamando aqui de mx mais n só para diferenciar aos outros coeficientes que eu defini agora há pouco, a, e b e o c, tá?
Nesse caso aqui, ó, a gente tem o M e o N, coeficientes aí que pertencem ao conjunto dos reais do mesmo jeito. Bom, então na próxima aula a gente vai ver alguns exemplos e principalmente as aplicações disso daqui, tá bom?